Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa, o seu programa, o Varela Torres, Momento Jurídico. Somos muito gratos a Deus pela sua audiência. Tema de hoje, locação por temporada. Olha só, no programa de hoje vamos falar aí um pouco a respeito desse tema que vem crescendo exponencialmente, né? Do que se refere a essa parte aí econômica compartilhada, né? A locação desses espaços aí residenciais entre pessoas, né? Então, e aí? Essas locações via Airbnb e outros aplicativos, será que ela é permitida, não permitida nesses ambientes aí residenciais? Então vamos tratar a respeito desse tema com você hoje, tá bom? Temos aí essa locação por temporada, ela encontra o seu respaldo nos artigos 48, 49 e 50 da Lei 8.245/90, né? É mais conhecida aí como a Lei do Inquilinato, tá certo? E hoje temos uma convidada aí muito especial, é a doutora Juliane Vieira. Ela é advogada especialista em Direito Condominial e pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal pelo Instituto aí ProOrbe. Doutora Juliane, é um prazer ter você aqui conosco no nosso programa pela primeira vez, né? Sim, primeira vez aqui, é uma honra estar aqui para falar desse tema que vem crescendo de forma exponencial, como o senhor bem disse, e tem sido muito debatido pelos síndicos, né, dentro dos condomínios, se pode, se não pode, se desvia ou não a finalidade residencial, então é muito importante que nós estejamos aqui falando sobre esse tema hoje. Muito obrigada pelo convite. Antes de começarmos aí com as perguntas, né, que eu tenho aqui como dúvida, também o nosso telespectador, eu quero que você me acompanhe aqui no texto de lei. Então vamos aí ao texto de lei. Artigo 48 da Lei do Inquilinato diz assim, considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. A gente tem aqui praticamente uma definição, né, dessa questão do imóvel por temporada. Eu tenho aqui uma pergunta do pessoal que nos assiste, diz assim, o que é que vem a ser, né, esse tipo de locação? Doutor, o artigo que o senhor bem fez a leitura para a gente, o artigo 48 da Lei 8.245 de 91, que a maioria das pessoas conhece como a Lei do Inquilinato, ele traz muito bem a conceituação dessa locação por temporada. Então, basicamente, ela consiste em o proprietário locar, dispor daquele imóvel por um curto espaço de tempo, qual seja de 90 dias, conforme prescreve a lei, para que a pessoa fixe firme residência naquele local. E ela tem o intuito, né, nesse prazo, de praticar cursos, reformar o imóvel que já é dela. São questões que são transitórias, por isso que ele é por temporada, porque é por um curto espaço de tempo, de fato. Então a gente tem aí aquela locação pela Lei do Inquilinato que nos permite ficar num tempo aí 12 meses, 24 meses, 36 meses e também temos aí uma legislação específica que trata a respeito dos temas do que se refere à locação por temporada, né? O que vai definir a princípio seria esse tempo? Esse prazo que o artigo 48 traz para a gente de 90 dias. Especialmente, a gente pode destacar, por exemplo, que na Lei do Inquilinato ela traz a alocação residencial, que pode ser, por exemplo, por 30 meses, que é uma alocação por um tempo muito maior do que esse que é previsto no artigo 48. Então, basicamente, o que diferencia uma locação da outra é esse prazo. São legislações diferentes? É a mesma legislação, é a mesma lei, a Lei do Inquilinato, ela vai trazer a locação por temporada, a locação residencial, a locação comercial e outras formas de locações, só que cada uma em seu dispositivo próprio. Muito bom. A gente tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, no âmbito dos condomínios residenciais, como tem sido a abordagem e a aceitação dessa modalidade de locação? Há algumas pessoas que afirmam que a locação dessa modalidade desvia de fato a finalidade residencial conferida a alguns condomínios. Isso é verdade? É um mito? Doutor, então, esse é um posicionamento que a maioria dos síndicos tem adotado por um certo conservadorismo, né, ao meu sentir. Por quê? Geralmente, a locação por temporada, através da modernidade, da modernização da internet, ela vem sendo intermediada por aplicativos virtuais. E aí a gente cita aqui o Airbnb, que é o mais conhecido. E por essa intermediação, os síndicos têm encarado a locação por temporada como uma forma de hotelaria.
que seria algo residencial, algo comercial, uma finalidade comercial. Já a locação por temporada, a própria lei diz que ela tem a finalidade residencial. Porém, como os síndicos não têm esse conhecimento da lei, eles acabam atribuindo à locação por temporada uma finalidade comercial e por isso vem a proibir alguns condôminos de promoverem essa locação no condomínio. Porém, tem outros que já entendem que realmente ela é residencial e não permitem, só que estipulam regras para que possa haver a maior segurança dos demais condôminos. Em que sentido? Eles pedem para que essas pessoas que vão entrar no condomínio sempre se cadastrem, que o proprietário do imóvel acompanhe a entrada e a saída, que forneça o regimento interno e a convenção do condomínio, para que esse inquilino entenda que se ele infringir alguma daquelas normas, daquelas regras, será passível de aplicação de multa. Que é importante destacar que ela vai ser aplicada ao proprietário do imóvel, não àquele inquilino, né? Porque a multa ela é aplicada a quem é dono do bem. Então a gente tem essa divergência de posicionamento, se pode ou não. Doutora, muita gente faz uma confusão aí do que se refere a 3 modalidades, né, que está se discutindo hoje desse uso dessa unidade habitacional, se assim podemos dizer, né? A gente tem a locação nua e crua para fins residenciais, a locação por temporada, né, de até 90 dias, e também temos aquela locação que tem se associado do que se refere aí com modalidade de hotelaria e hospedagem. Ela que é o que está sendo usado bastante via Airbnb, conforme a doutora falou, e outros aplicativos aí, né? Como é que a gente pode diferenciar na prática essas modalidades? Bom, doutor, na prática, a gente tem que observar primeiro que as locações, seja por temporada ou residencial, elas são regidas pela Lei 8.245/91, que é a lei do inquilinato. Já a hospedagem, a hotelaria, ela é regida por uma outra legislação, a Lei 11.771 de 2008, que trata sobre as políticas nacionais de turismo. Então, aí a gente já tem a primeira diferenciação delas, que é a legislação. Um segundo diferencial é que a própria legislação da hotelaria traz requisitos para que um estabelecimento se enquadre nessa modalidade. Então aqui a gente cita o artigo 23, por exemplo, da Lei 11.771, que traz a conceituação de hospedagem. E ela fala que a hospedagem é o alojamento temporário de pessoas com a finalidade de prestar um serviço a ela. Então, se a pessoa está lá se alojando temporariamente, necessariamente nesse hotel ela vai ter à disposição dela alguns serviços. Por exemplo, o senhor já deve ter ido no hotel, o senhor contou com um serviço de recepcionista, um serviço de segurança, um serviço de cofre no seu quarto, de arrumação de quarto. Então, o senhor teve serviços. Serviços esses que não estão previstos na locação por temporada. Porque na locação por temporada, a pessoa está residindo naquele local por um curto espaço de tempo. E o proprietário... com móvel ou não? Isso, né? Com móvel não. O apartamento a casa, ou um quarto da sua casa, porque a locação por temporada tem essa questão, né, de poder alugar somente um espaço, um ambiente do local. Pode ter móveis, assim como pode não ter. E a pessoa vai com o intuito de residir, não de se alojar temporariamente, como é o hotel, quando o senhor viaja para algum local e fica lá 10, 15 dias, entendeu? Então, de fato, a hotelaria ela não pode ser confundida com a locação por temporada. A gente tem uma legislação, então, que é a Lei do Inquilinato, que regulamenta 2 modalidades, por temporada, que é até 90 dias, e a residencial. E temos outra legislação de 2008, que regulamenta a parte de hotelaria. Tá? Exatamente, doutor. Na prática, a gente tem visto que o pessoal tem colocado seus apartamentos para alugar na modalidade aí de hotelaria. Como é que o judiciário tem se posicionado referente a esse assunto? Então, doutor, a gente encontra alguns julgados, tanto favoráveis quanto contra. Vai depender muito do entendimento do magistrado. Hoje, nós temos um RESP sendo julgado pelo STJ, que ele veio lá do Rio Grande do Sul, que é o RESP 1819-075, que trata de um condomínio que quer legitimar a proibição de determinados proprietários em alugar por temporada o local. A gente já tem o primeiro voto, que é o voto do relator, mas esse RESP está suspenso porque um dos ministros pediu vista dele. E ele, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele já se manifestou no sentido de que não houve desvio de finalidade na locação por temporada feita pelos réus da ação e que, diante do princípio da razoabilidade, diante da economia compartilhada, que é essa economia que vem crescendo, principalmente com aplicativos da Uber, aplicativos de carro,
diante da aplicação de todos esses fundamentos que ele apresenta no voto dele, ele acredita que não é possível o condomínio, naquele caso, proibir a locação por temporada. Mas aí ele está analisando um caso concreto em que ele percebe que realmente, de fato, não houve um desvio de finalidade do condomínio. Então, o entendimento, mesmo que alugue por um final de semana, aí a gente entraria na modalidade como locação por temporada? Justamente. E nesse processo, inclusive nesse RESP, um advogado do aplicativo Airbnb, ele compõe o processo como assistente. Ele entrou como assistente em processo para falar que realmente a plataforma deles não é utilizada como hotelaria. Estamos chegando aí ao final do nosso programa. Eu queria que você falasse aí rapidamente, já fizesse suas considerações finais, como é que está essa questão dessas locações, né, rápidas dentro dos condomínios residenciais em tempos de Covid? Olha, doutor, a gente tem visto aí muitos síndicos preocupados de fato, né, com esse trânsito de pessoas, porque a locação por temporada é isso, locar por um curto espaço de tempo. Então, em pouco tempo, você tem várias pessoas entrando no condomínio. E como nós não temos nenhum decreto, pelo menos aqui no estado de Goiás, proibindo a locação por temporada, a gente sempre aconselha que o síndico entre em um acordo com o condômino para que ele, neste momento, se utilize do bom senso e da precaução para que ele cesse um pouco com a locação por temporada, mas sem impor. É sempre uma negociação entre o síndico e o condomínio. Se colocar na convenção, tá tudo tranquilo, regulamentou? Tá tranquilo. Mas aí teria que ser realizada a assembleia, né? Para poder decidir demais sobre o assunto, de fato. Gente, o tema realmente ele é muito, intrigante e nos leva sempre a querer se aprofundar a respeito de algo mais. Mas infelizmente chegamos ao fim do nosso programa, tá certo? Se você nos assiste pelo canal do YouTube, deixe seu like, se inscreva em nosso canal. E se está aí assistindo pela Rede Capital de Comunicação, o seu canal Promessas, e agradeço pela sua audiência. Até a próxima. Deus te abençoe.